Eu sei que isso vai soar estranho, mas eu nunca gostei do mar. Não é que eu tenha medo de água, de nadar ou de me afogar. Não é isso. É o que está lá embaixo, sabe? Aquela escuridão sem fim. Aquele silêncio grosso, pesado. Sempre me deu um negócio ruim. Uma coisa que eu nunca consegui explicar direito. Só que eu nunca falei isso pra ninguém. Trabalhar numa plataforma no meio do Golfo do México e admitir que tem medo do oceano ia virar piada na hora. Meu nome é Gabriel, tenho 32 anos e sou operador de bombas numa plataforma a mais de 200 quilômetros da costa. Era o tipo de trampo que pagava bem, mas te engolia aos poucos. Na terceira semana ali, ainda me adaptando ao ritmo da embarcação, me jogaram no turno da noite. Ninguém gosta do turno da noite. Naquela madrugada, eu estava sozinho na sala de controle da bomba de injeção. O painel estava normal, tudo dentro da faixa. Mas aí notei uma vibração. Não era normal. O ponteiro oscilava de leve, mas constante, como se tivesse alguma coisa puxando o fluxo lá de baixo. Chamei o supervisor no rádio. Deve ser corrente submarina. Se não sair do padrão de segurança, só aguarda. Mas o negócio é que não estava normal. O chão da plataforma começou a vibrar de um jeito esquisito, como se tivesse batidas espaçadas, sabe? Tipo um tambor gigante. Eu achei que estava imaginando coisa, até ouvir o som. Um som que eu nunca vou esquecer. Não era barulho de metal, nem de onda batendo. Era um som grave, muito grave. Parecia vir debaixo da gente, longo, arrastado, meio como uma trombeta afogada, ou um grito abafado por quilômetros de água. No começo, achei que fosse baleia. Às vezes aparecem por ali e dizem que elas emitem sons bem graves, quase infrassons. Mas aquele som, ele não parecia natural. Era dissonante, irregular, como se alguém tivesse tentando imitar o som de uma baleia, mas errado. E não vinha de um lugar só. Parecia que o som vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Eu saí da sala, atravessei a passarela até a borda externa da plataforma. A lua estava alta e iluminava tudo. O mar parecia parado, mas era aquela calmaria tensa, como se estivesse segurando a respiração. Foi aí que vi manchas escuras, enormes, se movendo sob a superfície. Não era cardume, nem sombra de barco. Eram circulares, lentas, e rodeavam as colunas de sustentação da plataforma. Como se alguma coisa enorme estivesse dando voltas lá embaixo, lentamente, esperando. Fiquei ali, travado, até uma das boias de contenção, aquelas que flutuam presas ao redor da estrutura, afundar de repente, sem barulho, sem aviso. Simplesmente sumiu, puxada como se tivesse sido engolida. Aí outra, e mais outra. O mar parecia se mover por vontade própria. Eu comecei a recuar, o peito apertado, o rádio tremendo na minha mão. E foi nesse instante que eu vi, de verdade, um olho imenso, redondo, reluzente, do tamanho de um pneu de caminhão. Surgiu logo abaixo da superfície, próximo à estrutura. Não piscava, não se mexia, só observava, apontado para mim, refletindo a luz da lua com uma frieza que eu nunca tinha sentido. Eu tropecei para trás, derrubei o rádio, bati as costas no corrimão. O som grave ecoou de novo, dessa vez tão forte que parecia vibrar dentro do meu peito, como se eu estivesse encostado num sino de ferro gigante. Era um som que você sentia mais do que ouvia. E não vinha de fora, vinha de dentro da água, de dentro de alguma coisa. No mesmo instante, a plataforma inteira tremeu. Não como num terremoto, mas como se algo tivesse puxado as colunas com força. Os alarmes começaram a soar, não por ataque, não por vazamento, mas por falha de pressão. A bomba marcava queda brusca, como se o óleo estivesse sendo sugado direto da terra. Corri de volta para o painel, mas as luzes já estavam todas piscando. Falha em série. Oscilação crítica. Sem sinal do supervisor. Sem resposta no rádio.
Fiquei ali, sozinho, com a plataforma gemendo sob os pés e aquele som grave voltando de tempos em tempos, cada vez mais forte, cada vez mais perto. E toda vez que o som vinha, as estruturas vibravam, como se estivesse chamando alguma coisa de volta. Na manhã seguinte, me acharam desacordado perto da escotilha de emergência. Disseram que eu tinha caído, que bati a cabeça, que tive febre alta e delirei. Disseram que eu inventei tudo por causa do susto, que o olho, o som, as manchas, foi tudo minha imaginação. Mas eu sei o que eu vi e sei o que eu ouvi. Aquela coisa não estava curiosa, ela estava com fome. Fiquei 2 dias internado na enfermaria da própria plataforma, com dor no corpo, calafrio e aquela sensação de que tinha alguma coisa grudada em mim. Os médicos disseram que era febre por desidratação e estresse. Só que o que me dava febre não era físico. Era lembrar daquele olho, daquele som, daquele mar respirando debaixo da gente. Quando consegui levantar e andar direito, fui atrás dos dados da noite da falha. Os operadores disseram que a bomba voltou a funcionar por conta própria, como se nada tivesse acontecido. Foi só uma variação de pressão, diziam. Acontece quando muda o regime da corrente, diziam. Mas ninguém explicou por que 3 boias de contenção sumiram. Ninguém explicou o som. Um engenheiro mais velho, o seu Batista, que já estava perto de se aposentar, veio até mim no refeitório. Não perguntou se eu estava bem. Não brincou. Só sentou na minha frente e falou assim, sem olhar nos meus olhos. Não foi o primeiro a ver. E não vai ser o último. Fiquei quieto. Ele terminou o café, levantou e disse só mais uma coisa. Tem lugar que o ser humano só pisa porque esquece que não é dono de nada. Aquilo ficou martelando. E não era só o que ele falou. Era o jeito que falou, como quem já viu, já ouviu e aprendeu a ficar calado. Na semana seguinte voltei ao turno noturno. Pedi para não ir, claro. Inventei dor nas costas, tontura, qualquer coisa. Mas ninguém troca a escala assim. E naquela segunda-feira, às 21h, lá estava eu de novo, de frente para o painel da bomba, com a estrutura tremendo leve, o ar parado e o mar do lado de fora parecendo um vidro prestes a rachar. Dessa vez, trouxe um gravador de áudio escondido no bolso. Um daqueles antigos mesmo, que ainda funcionava com pilha. Não sei por que fiz isso. Medo, talvez. Curiosidade. Ou só um jeito de provar que eu não estava louco. Fiquei em silêncio por horas. O barulho das máquinas era constante e eu quase comecei a relaxar. Até o momento em que tudo parou. Tudo. A bomba desligou sozinha. As luzes piscaram. E então, o som voltou. Grave. Tão grave que me dava náusea. Mas dessa vez, tinha algo a mais. Parecia ritmado. Como se fosse uma sequência. Um padrão. Não dava para saber se era linguagem, respiração ou algum tipo de chamada. Mas não era aleatório. Corri até a borda da plataforma de novo, segurando o gravador com força no bolso. Me escondi atrás do guindaste e fiquei olhando o mar. A lua já estava mais baixa, meio encoberta, mas dava para ver uma movimentação anormal de novo. As manchas voltaram, circulares, lentas, e aí veio o pior. Uma das colunas da plataforma afundou levemente. A parte metálica, que deveria estar rígida, cedeu, como se tivesse sido empurrada ou puxada. Nisso, um dos refletores que iluminavam o mar estourou. Luz cortada, escuridão total de um lado da estrutura. E foi de lá que surgiu o que parecia uma forma emergindo, com movimento lento, muito lento, como se estivesse só testando até onde podia subir. Não deu tempo de ver direito, mas parecia escalado, cheio de dobras, como uma pele grossa que nunca viu o sol. O som aumentou e a estrutura vibrou tanto que disparou alarme automático de evacuação. Eu não corri, eu travei. O supervisor apareceu mandando todo mundo para a sala de segurança, mas eu fiquei até ver a sombra recuar, como se tivesse percebido que tinha chamado atenção demais. Sumiu devagar, voltando para o fundo.
O gravador pegou tudo: o som, a vibração, o chiado. Quando cheguei no alojamento escondido, coloquei o fone e ouvi. E aí me dei conta de uma coisa que eu não tinha percebido ali, na hora. No meio do som grave, das pulsações, tinha algo como uma repetição. Um padrão: 3 batidas graves, depois uma pausa, depois mais 3. Como se fosse uma assinatura ou um aviso. Levei o gravador comigo quando fui embora da plataforma, no fim do ciclo de 28 dias. Ninguém me parou, ninguém revistou. Guardei numa caixa, junto com meu crachá e a ficha da empresa. Nunca mais voltei. Hoje trabalho em terra firme. Ganho menos, mas durmo melhor. Quase todas as noites. Quase. Porque às vezes, quando o ventilador faz barulho, ou quando o cano do prédio range, eu escuto aquele som de novo. Aquele chamado. E de vez em quando, só por desencargo, coloco o fone e escuto o que gravei. Só que agora tem um detalhe que me assusta mais do que qualquer coisa. A cada vez que eu ouço, parece que o som está mais alto, como se estivesse se aproximando. E se ele não ficou lá embaixo? E se ele só me viu? Tem coisa que a gente escuta no cais e leva tempo para digerir. E tem coisa que a gente escuta e não quer digerir, porque se fizer sentido, aí é que começa o problema. Eu sou pescador desde menino. Comecei ajudando meu pai com as redes quando tinha uns 9 ou 10 anos, lá em São João de Pirabas, no Pará. Hoje em dia já nem pesco tanto, mas continuo indo para o porto todo dia, vendo o movimento, conversando com o pessoal. Foi numa dessas conversas que eu soube do que aconteceu com o Neto. O Neto não é de falar besteira. É daqueles que, se você disser que viu uma cobra de 3 metros, ele vai pedir a foto. Só acredita com prova. Pescador experiente, 40 e poucos anos, barba rala, olhar cansado. Ele voltou de uma saída de 4 dias no mar e não foi direto para casa como de costume. Sentou na beira do cais, ficou quieto, olhando para o horizonte, com um cigarro apagado no canto da boca. Fui eu quem perguntou o que tinha acontecido. Ele demorou para responder, mas quando respondeu, eu juro, parecia que estava lembrando contra a vontade. Disse que foi no segundo dia, quando o barco dele estava a umas 4 ou 5 horas da costa. O tempo estava firme, sol aberto, mar calmo. Eles tinham acabado de recolher uma rede pesada, cheia de dourado e tainha. Quando começaram a limpar a área, o aprendiz, um rapaz novo chamado Ailton, apontou para o mar e perguntou: "Aquilo ali está boiando?" Era um corpo, mas não como os outros que às vezes aparecem no mar, inchados, escuros, com o tempo já levando pedaço. Esse estava em pé. O Neto fez questão de repetir isso. Em pé. Não boiava de barriga para cima, nem se mexia com o balanço da água. Estava parado, reto, com os braços colados ao corpo e o queixo levemente levantado, os olhos abertos, olhando direto para o céu. Eles deram uma volta com o barco, achando que podia ser alguma ilusão ou mesmo um manequim. Já viram muito disso por aí: boneco de loja boiando, pedaço de boneca, tronco de árvore. Mas quanto mais se aproximavam, mais pareciam ver humanidade naquele rosto. Os dedos das mãos enrugados, a pele clara demais, o cabelo escuro flutuando levemente. O Neto disse que pararam a uns 4 metros de distância. Foi quando o corpo virou levemente o rosto. Não foi uma virada inteira, como quem gira a cabeça. Foi só o suficiente para que os olhos deixassem de olhar o céu e mirassem o barco. Aí o Ailton gritou. O grito foi tão desesperado que o outro tripulante escorregou e quase caiu. O Neto contou que gelou inteiro, porque na cabeça dele não era possível o corpo estar naquela posição, nem muito menos fazer aquilo. Ele ligou o motor rápido e afastou o barco. Ninguém discutiu. Ninguém teve coragem de jogar a boia de resgate, nem de lançar gancho. Foi como se uma parte deles já soubesse que aquilo ali não era para ser tocado.
Horas depois, já mais próximo da costa, eles contaram para o rádio do porto que tinham avistado algo estranho no mar. Não deram detalhes. O capitão ficou de reportar para a capitania dos portos, mas duvido que tenha feito. Aliás, acho que o Neto só contou para mim porque ficou engasgado. E porque, segundo ele, não foi o único a ver. Naquela mesma semana, outros 2 barcos voltaram mais cedo do que deviam. E a desculpa foi sempre alguma coisa vaga. Motor esquentando, chuva se aproximando, mar mexido. Mas ninguém dizia nada olhando no olho. No 3º dia, teve pescador que deixou de sair. Uma coisa curiosa é que o relato do Neto bate com umas histórias antigas que a gente ouvia dos mais velhos. Meu avô, por exemplo, falava de um homem que ficou plantado no mar, perto da ilha de Algodoal. Ele dizia que o corpo do sujeito nunca foi encontrado, mas que teve gente que viu, como se alguém tivesse segurando por baixo. Eu nunca dei crédito, até escutar o que o Neto viu com os próprios olhos. E mais estranho ainda foi o comentário que ele fez no fim do relato, já com a voz mais baixa, mexendo no cigarro apagado entre os dedos. Sabe o que me deu mais medo? Ele disse, não foi o corpo em pé, foi a sensação de que tinha alguma coisa ali embaixo, segurando ele, sabe? Como se tivesse alguém ou alguma coisa sustentando aquilo. Eu não dormi direito naquela noite e comecei a evitar o mar aberto desde então. Porque uma coisa é saber que o mar é fundo, outra é desconfiar que tem gente ou coisa lá no fundo, de olho em quem passa, e que não deixa tudo que morre afundar. Depois que o Neto me contou aquilo, confesso que fiquei mexido, mas não fui o único. A história foi espalhando no cais de um jeito esquisito. Não era aquele tipo de boato que todo mundo ri e aumenta, não. Era mais como um sussurro, como se ninguém quisesse dar voz demais para não atrair aquilo de novo. Uns 2 dias depois, encontrei o Ailton, o rapaz novo que estava no barco com o Neto. Ele não me reconheceu de primeira, acho que ainda estava abalado. Estava encostado no muro da venda da Dona Rosinha, bebendo água de coco. Falei que conhecia o Neto, que ele podia ficar tranquilo, que ninguém ali ia rir dele. O que ele me contou fez a coisa piorar. Disse que o que mais incomodava não era o corpo em si, nem o rosto ou a posição, mas o mar em volta. Segundo ele, o mar não se movia. As ondas iam e vinham, mas não tocavam no corpo, como se tivesse um círculo de proteção. A água quebrava antes de encostar, como se ali tivesse um vidro invisível. E tinha uma sombra por baixo, como se tivesse algo muito grande logo abaixo da superfície, mas que não subia. Só ficava ali, firme, sustentando. Ele jurou que não viu o corpo se mexer de novo, mas teve certeza que a cabeça virou e que os olhos olharam direto para ele por uns 2 ou 3 segundos. Ailton disse que sentiu um arrepio diferente daqueles que queimam por dentro e que quando conseguiu se mexer, teve ânsia, vontade de se jogar na água só para sair dali. No dia seguinte, ele largou o barco e foi embora para a casa da mãe no Maranhão. Até hoje, não voltou. A coisa ficou ainda mais estranha quando, uns 10 dias depois, outro barco retornou com uma história parecida. Era o Sereia do Norte, com 3 tripulantes. Só quem falou foi o timoneiro, um cabra já vivido, o Paulinho de Reduto. Ele contou que viram um vulto branco no mar e que pensaram ser um animal morto. Quando chegaram perto, notaram que era uma mulher, em pé, com o vestido colado no corpo, como se estivesse molhado há pouco tempo. Ela não boiava nem afundava e também não se mexia. Mas a diferença foi que ela estava de costas, com a cabeça baixa, como se olhasse para a própria sombra. O Paulinho fez o sinal da cruz 3 vezes. Diz que nem tentou se aproximar, que virou o barco devagar e se afastou. No rádio, mandou apenas que havia entulho estranho na área e decidiu que não voltava mais para aquele trecho do mar. Disse que os peixes ali pareciam fugir da linha, como se também soubessem de algo. Depois disso, mais ninguém quis pescar naquela região.
Mas teve um outro detalhe que ninguém ligou de início. Alguns pescadores mais antigos, que mantêm diário de bordo, começaram a puxar os cadernos antigos e a comparar datas. E notaram que as aparições, porque foi assim que começaram a chamar, sempre aconteciam entre lua minguante e lua nova. E sempre em águas calmas. Um deles, o seu Orestes, que já passou dos 70, falou algo que me calou por dentro. No tempo do meu pai já se falava disso. Só que ninguém escrevia. Era mau agouro. Mas lembro de uma frase que ele dizia quando falava desses corpos que não afundam. O mar não engole quem ainda quer olhar para cima. Aquilo ficou na minha cabeça. Porque se tem uma coisa que aprendemos desde cedo é que o mar leva. O mar não guarda. Quem morre, afunda ou boia. Nunca fica em pé. A não ser que tenha algo segurando ou impedindo. Um mês depois, eu mesmo fui chamado para ajudar numa saída curta, só para reforço. E juro por tudo, quase recusei. Fomos até perto do ponto onde o Neto viu o corpo. O motor deu uma falhada lá e a gente teve que parar por uns minutos. O barco balançava devagar e tudo estava silencioso demais. O mar parecia mais pesado ali, como se não fosse só água. E foi quando o cabra do meu lado, um rapaz de Belém calado na dele, perguntou assim do nada: "Tu também tá sentindo que tem coisa embaixo?" Ninguém tinha falado nada, nem mencionado os corpos, nem comentado do local. Ele só sentiu. E eu senti também. Uma pressão esquisita, não no ouvido, mas no peito. Uma sensação de que algo olhava de baixo para cima, esperando. Não vimos nada naquele dia. Nem corpo, nem vulto. Mas voltamos com metade das redes vazias e todos os sorrisos sumidos. Parecia que o mar tinha ficado hostil, mesmo sem mostrar os dentes. E depois disso, eu parei. Não de pescar, mas de ir fundo. Hoje só me arrisco na beira, onde os olhos alcançam o fundo. Onde, se algo aparecer, eu posso correr. Porque agora eu sei que tem coisa que o mar não afunda. Tem coisa que ele deixa de pé. E se é o mar quem escolhe o que ele guarda ou mostra, então talvez a gente nunca tenha tido o controle que pensava ter. Talvez só estejamos passando sobre coisas que ainda estão olhando para cima. Você já ouviu falar do Komogyo? É pouco provável. Quase ninguém fora da Ásia conhece esse nome. Mas entre alguns pescadores do Pacífico, esse navio virou lenda. Tem gente que chama ele de o Titanic dos tubarões. A história não vem de um único lugar, nem de um único relato. São pedaços, fragmentos. Diários molhados, registros de bordo apagados, falas soltas em bares de porto. Mas todas as versões concordam num ponto. Em 1972, um cargueiro japonês chamado foi encontrado à deriva, entre o Japão e a Micronésia. Ninguém respondeu aos chamados via rádio. Nenhuma luz de sinalização. Só o casco enferrujado, flutuando como se tivesse sido abandonado no meio da travessia. Um barco menor se aproximou. Parece que eram pescadores coreanos. Dizem que eles hesitaram em subir a bordo. O cheiro era insuportável. Aquilo vinha do navio e não do mar. Mesmo assim, 3 deles subiram e o que encontraram foi silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum ruído de motor, nenhum animal, nenhuma voz. Só o ranger leve da estrutura do navio, como se ele mesmo estivesse cansado de guardar o que viu. Eles andaram pelos corredores e disseram que tudo parecia ter parado de repente. Tinha louça nas pias, roupas nos beliches, cigarros inteiros apagados no cinzeiro. Mas ninguém, nenhuma alma viva. Até que chegaram no alojamento da tripulação. E aí sim, veio o pesadelo. No chão do refeitório, nos corredores, em algumas cabines, havia ossos, só ossos. Nenhum corpo inteiro,
Nenhuma carne, nenhuma cabeça com rosto. Só esqueletos, espalhados, soltos, misturados a uniformes rasgados, diários manchados, pedaços de louça quebrada. Como se alguém ou alguma coisa tivesse arrancado cada pedaço de carne com precisão. Mas o mais perturbador, não tinha sangue, nenhum rastro de luta, nenhum tiro, nenhuma arma. Nada que explicasse o que tinha acontecido ali dentro. Era como se os homens tivessem sido comidos vivos e, ao mesmo tempo, tivessem aceitado morrer daquele jeito. Porque ninguém correu, ninguém tentou se trancar, ninguém pulou no mar. Alguns dizem que foram piratas. Mas que tipo de pirata leva tudo, mas deixa ossos espalhados pelo chão? Outros juram que o navio teve uma pane e a tripulação tentou escapar pulando no mar. Mas aí surgiram os tubarões. Tubarões tigre, um dos únicos que atacam gente sem precisar sentir sangue na água. Eles destroçaram os corpos e depois o mar devolveu, um por um, pedaços, ossos, e as ondas arrastaram de volta para o navio, como um tipo de punição. Mas tem uma terceira teoria. E essa é a que eu nunca consegui tirar da cabeça. Tem gente que acredita que o Koumougyo não estava só transportando carga comum, que havia um container específico, fechado, trancado, e que alguém, por engano ou curiosidade, abriu aquilo. E que algo saiu de dentro, algo que não era humano, e se alimentou sem pressa, sem fazer barulho. Como se soubesse exatamente o que queria. A tripulação teria sido comida, de dentro para fora. Não literalmente, mas espiritualmente, psicologicamente. Aquela coisa teria feito eles desistirem de resistir. E quando os corpos ficaram moles, sem alma, ela terminou o trabalho. Seja lá o que for. Ninguém contou com detalhes. Porque os pescadores que encontraram o navio juraram que depois daquele dia, um por um deles começou a enlouquecer. 3 se jogaram no mar em pescarias seguintes. Um ficou mudo e o último desapareceu. Levou o barco para alto mar e nunca mais voltou. E o Koumougyo sumiu. Ninguém sabe o que foi feito dele. Tem quem diga que afundou. Outros dizem que o governo japonês mandou rebocar e desmontar, em segredo, para não deixar rastros. Só que a história ficou. Circula em portos da Ásia, da Indonésia ao sul da China. Um navio silencioso, cheio de ossos, um cheiro de morte que não vinha da decomposição, mas daquilo que ficou para trás. E até hoje, marinheiros evitam aquela região, porque se dizem que o mar não esquece. O Titanic dos tubarões tem uma coisa que ninguém gosta de contar quando fala do Koumougyo. Um pedaço da história que ficou de fora da maioria dos relatos. Mas eu ouvi, numa madrugada, de um velho operador de rádio do porto de Hakodate. Ele já estava meio cego, meio bêbado, mas repetia a mesma coisa com a voz trêmula. O navio não estava vazio. Segundo ele, quando o sinal de socorro foi detectado, e sim, houve um chamado. O Koumougyo ainda estava inteiro. Era de madrugada. O rádio só pegou uma parte da transmissão, cortada por estática. Mas o que deu para ouvir foi uma frase. Eles estão no teto. Nada mais. Só isso. E depois, silêncio. O velho disse que a mensagem foi ignorada, porque não fazia sentido. Eles estão no teto? Quem? Tripulantes, piratas, pássaros, mas o navio seguiu sendo monitorado por radar. E, por alguns dias, ele continuou ativo, sem mudar de rota, sem desviar, como se alguém ainda estivesse mantendo ele no curso, até que de repente parou. Deriva total. Nenhuma resposta. Foi aí que os pescadores o encontraram. E é aí que entra um detalhe que pouca gente comenta. No diário do imediato, um caderno molhado, cheio de páginas faltando, havia algumas anotações confusas, mas uma delas chamou a atenção de quem conseguiu ler. A carga 6C está fazendo ruído à noite. O que era a carga 6C? Ninguém sabe.
Ou ninguém nunca disse. Ele não transportava nada perigoso, segundo o manifesto oficial. Só peças metálicas, conservas e alguns contêineres com material eletrônico. Mas se tinha algo fazendo ruído à noite, como o imediato escreveu, talvez não fosse material eletrônico. Alguns relatos dizem que um dos compartimentos foi encontrado fechado com correntes por dentro. Isso ficou na minha cabeça, porque se era para proteger algo, quem trancou de dentro para fora? Ou para quem trancar de dentro? Essa parte foi apagada dos registros. Quem viu, viu. Quem ouviu, ouviu. O resto ficou só na memória de quem não conseguiu mais dormir. Mas o boato que mais circula é que o Komogyo fazia transporte clandestino e que num dos portos menores carregaram uma caixa especial, isolada, reforçada, com selos estranhos no exterior, algo que veio de um laboratório nas Filipinas, ou da Coreia do Norte, ou de algum lugar que ninguém quer dizer o nome. E essa caixa foi colocada no porão, lacrada, escondida, como se alguém soubesse que não devia abrir, mas também não podia deixar em terra firme. E uma noite, alguém abriu. Talvez por acidente, talvez por curiosidade, talvez porque a coisa lá dentro chamou. Depois disso, nada mais fez sentido. Alguns dizem que os homens pararam de falar entre si. Outros que começaram a subir no teto do navio à noite. Andavam de quatro, nus, raspando a pele contra o metal. Teve quem jurou que o rádio transmitiu ruídos que soavam como risos, mas não eram humanos. E quando os pescadores chegaram, só restavam ossos. O mais estranho, todos os relógios do navio tinham parado no mesmo horário. 3h15 da manhã. E uma das câmeras internas, sim, o navio tinha câmeras, estava virada para uma porta metálica no fundo do porão. Uma única gravação restou. Dura poucos segundos. Mostra a porta, vibrando, como se algo atrás dela estivesse respirando. Essa fita foi levada por oficiais japoneses. Nunca apareceu em nenhum relatório, nunca foi exibida. Mas um dos pescadores que viu, antes de sumir, contou que na última fração da imagem, a porta abre 1 centímetro e a gravação acaba. Desde então, o nome virou tabu em certos portos. Tem marinheiro que se recusa a passar perto do lugar onde ele foi achado, porque dizem que o navio não afundou. Dizem que ele reaparece de vez em quando, flutuando em silêncio, cheio de ossos. E que, se você tiver o azar de cruzar com ele, é melhor não entrar, porque quem entra não sai. Ou pior, sai vazio. Eles estavam todos mortos. Foi isso que os primeiros homens que subiram no Ourang Medan contaram. Não uma ou duas pessoas, mas a tripulação inteira. O detalhe? Nenhum deles parecia apenas morto. Pareciam aterrorizados. Corpos jogados pelo convés, braços enrijecidos, rostos congelados em expressões de pânico absoluto. Até o cachorro do navio estava lá, de dentes à mostra, como se tivesse tentado atacar o nada. E tudo começou com uma mensagem estranha, enviada em código Morse, em pleno Estreito de Malaca, nos anos 40. A tradução dizia: todos os oficiais mortos, inclusive o capitão. Possível que toda a tripulação esteja morta. Eu morro. Depois disso, silêncio. Um cargueiro holandês que estava mais próximo encontrou o navio à deriva. Subiram a bordo e entraram num cenário que parecia um teatro macabro. O que mais impressionava era a ausência de sinais de violência. Não havia tiros, não havia sangue, não havia luta. Só terror estampado em cada rosto. Como se todos tivessem visto alguma coisa tão absurda que o próprio coração não aguentou. O ar dentro da embarcação parecia pesado, sufocante. Alguns dos homens disseram que sentiram cheiro de pólvora misturado com algo químico, como gás. Mas antes que alguém pudesse investigar de verdade,
O navio simplesmente explodiu. Uma explosão tão violenta que destruiu qualquer chance de resposta. O Ourang Medan afundou ali mesmo, levando com ele toda a verdade. O que restou foram apenas fragmentos, relatos de marinheiros, conversas de bar, registros perdidos em jornais da época. Nenhum documento oficial, nenhuma confirmação governamental. E é por isso que, até hoje, muita gente ainda se pergunta: será que o Ourang Medan existiu mesmo? Quando o Ourang Medan explodiu e afundou, não foi só a embarcação que desapareceu. Desapareceu também a chance de qualquer resposta. E é aí que começa a parte mais intrigante, porque se você procurar em registros oficiais, não vai encontrar nada. Nenhum navio com esse nome, nenhuma tripulação registrada. É como se o Ourang Medan nunca tivesse existido. Mas se nunca existiu, de onde veio a mensagem em código Morse? E como explicar os testemunhos dos marinheiros que juram ter visto os corpos? É nesse vazio que nascem as teorias. Alguns acreditam que o navio estava transportando armas químicas secretas, provavelmente resultado de experimentos da Segunda Guerra. Lembre-se, estamos falando dos anos 40. Os japoneses e alemães estavam fazendo testes pesados com gás venenoso e ninguém queria que o resto do mundo soubesse. Se essa carga vazou, bastava alguns minutos respirando o ar para matar todos de forma rápida e distorcer os corpos como se estivessem sendo queimados por dentro. Outros defendem que era pior ainda, que o Ourang Medan estava carregando armas biológicas, vírus ou bactérias que nunca deviam ter saído de um laboratório. A explosão, nesse caso, teria sido proposital, para que nada se espalhasse pelo oceano. Há quem diga também que o navio fazia parte de um esquema de contrabando. Talvez estivesse levando cianeto de potássio, nitroglicerina ou alguma substância proibida. Nesse cenário, a tripulação teria morrido envenenada por acidente, e alguém, com medo de que a verdade viesse à tona, apagou qualquer vestígio da história. Mas existe ainda a explicação que mexe mais com o imaginário, a de que o Ourang Medan nunca passou de uma lenda marítima, que a mensagem em Morse, os corpos, a explosão, tudo não passou de boatos, repetidos de porto em porto, até ganhar ares de verdade. Só que, lenda ou não, a pergunta continua sendo a mesma. Por que tantos marinheiros diferentes, em lugares diferentes, contariam a mesma história? E tem um detalhe que arrepia. Vários relatos antigos descrevem os corpos com uma expressão idêntica. Os olhos arregalados, como se tivessem visto algo inumano. Gente do mar costuma dizer que o terror não estava no que eles respiraram, mas no que eles enxergaram antes de morrer. No fim das contas, ninguém nunca provou nada. Nenhum governo assumiu. Nenhum documento foi divulgado. O Ourang Medan virou um fantasma. Um fantasma que aparece em conversas de marinheiros até hoje, sempre contado em voz baixa, como se fosse perigoso até mencionar. E talvez esse seja o ponto. Talvez nunca exista uma resposta oficial. Talvez a função dessa história não seja ser explicada, mas lembrada. Porque um navio sem registro, uma tripulação inteira morta e uma mensagem final dizendo apenas "eu morro", são coisas que o tempo não consegue afundar.